dia. Dieta cetogênica. Provavelmente muitas pessoas que ouvem falar na dieta cetogênica, praticam a dieta cetogênica, não sabem de onde surgiu a dieta cetogênica. A dieta cetogênica surgiu como uma opção de tratamento de epilepsia refratária ao tratamento, ou seja, epilepsia que não responde ao tratamento medicamentoso. E isso surgiu no início do século passado, ou seja, dieta cetogênica, que agora é vista como moda, na verdade é algo extremamente antigo, mas que estava abandonado. E a dieta cetogênica mostra muito bons resultados nesses pacientes com epilepsia refratária ao tratamento. Pois bem, eu não sou psiquiatra e nunca foi um campo que eu me dediquei muito a estudar, mas como a minha especialidade ela é uma especialidade generalista, ou seja, eu sou anestesista e eu atendo pacientes com os mais variados tipos de doença. E hoje muitas pessoas recebem o diagnóstico de doenças psiquiátricas. E muitas dessas pessoas se tratam com drogas psicoativas, digamos assim, clássicas no tratamento de doenças psiquiátricas, mas também recebem, talvez, eu imagino, em formas mais refratárias ao tratamento de doenças psiquiátricas, alguns anticonvulsivantes. E o que é interessante disso? Que se você fala isso para uma pessoa, tanto do meio médico, do meio da saúde, quanto uma pessoa leiga, não parece algo muito esdrúxulo, sem sentido, enfim. As pessoas têm um razoável grau de aceitação desse tipo de informação. Agora, se você propõe para uma pessoa, por exemplo, um paciente que tem uma doença psiquiátrica, seguir uma dieta que tenha tido bons resultados como tratamento de epilepsia, provavelmente as pessoas vão torcer o nariz. Provavelmente esses pacientes, não sei se esses pacientes vão aderir a esse tratamento, vão acreditar nesse tratamento. E também para outras pessoas, se você propuser isso para pessoas do meio médico, talvez a aceitação seja até pior. Né? Toda vez que você fala em dieta como tratamento de alguma doença não classicamente tratada com dieta, né? Como diabetes, por exemplo, ou até mesmo hipertensão, as pessoas não aceitam muito. Mas já existem vários casos relatados. Sim, esse tipo de tratamento ainda está no estágio de relatos de caso. Mas é assim que surgem os tratamentos, muitas vezes. De ótima resposta a uma intervenção dietética para tratamento de doença psiquiátrica. Depressão, até mesmo esquizofrenia. E a dieta carnívora, que é a que eu sigo e que eu estou tentando não exatamente promover, mas clarear
Mostrar para as pessoas por que é que ela é adequada para o ser humano, por que é que ela funciona para tratamento de muitas doenças e para muitos problemas de saúde. A dieta carnívora, ela, na maioria das vezes, ela se comporta como uma dieta cetogênica. Como assim se comporta como uma dieta cetogênica? A dieta cetogênica, ela tem muitas nuances, né? Mas qual é a premissa básica da dieta cetogênica? É que através de uma intervenção dietética você tem um aumento dos níveis dos corpos cetônicos na circulação. O que são corpos cetônicos? Basicamente um subproduto do metabolismo da gordura. Tentando ser o mais sucinto possível nisso. Mas enfim, quando você começa a utilizar bastante gordura para gerar energia no seu corpo, você começa a ter o aumento desses corpos cetônicos, que, dentre outras funções, funcionam como substrato energético para o cérebro. Eles são produzidos no fígado e eles atingem o cérebro. E eles são até mesmo considerados combustíveis preferenciais para o cérebro. Ou seja, se você começa a produzir muitos corpos cetônicos, você começa a usar mais corpos cetônicos no metabolismo cerebral do que a glicose. Diferente do que a imensa maioria das pessoas, leigas ou não, acreditam em termos de metabolismo cerebral. A glicose, na maioria das pessoas, é o combustível preferencial. Não porque o cérebro prefira, mas porque os hábitos dietéticos e até mesmo de estilo de vida em geral, em relação ao exercício, sono, etc., determinam isso. Mas o cérebro, quando tem uma grande quantidade de corpos cetônicos e de glicose, ele escolhe os corpos cetônicos. Por quê? Porque são mais eficientes, provavelmente. E para que esses corpos cetônicos se elevem, por exemplo, na dieta carnívora, você, basicamente, como é que você manipula a dieta carnívora para se tornar uma dieta cetogênica? Número 1, em termos de efetividade, na minha opinião, espaçar as alimentações. Ou seja, quanto menos refeições você fizer, maior é o potencial da dieta carnívora em se transformar numa dieta cetogênica. Qual é o número de refeições ideal para isso? Basicamente entre 2 e 1 refeição ao dia. E para aquelas pessoas que querem perder peso, às vezes pular um dia de refeição, ou seja, jejuar por 24 horas ou mais. E em segundo lugar, fazer com que a proporção de gorduras em cada refeição seja grande, comparando com a de proteínas. Eu diria que em termos de caloria, que é uma das formas de medir proporção de macronutrientes, em termos de calorias, talvez 50%, 50%. Né? E talvez não só a proporção tenha uma influência, mas até mesmo a quantidade absoluta dos macronutrientes. O que eu quero dizer com isso? É que talvez mesmo que a sua proporção de gordura seja grande em relação à proporção de proteína, mas se você comer uma quantidade excessiva de proteína em relação ao seu metabolismo, como saber isso? Isso talvez tenha sido o meu primeiro vídeo. Como identificar se você está comendo muita proteína ou muita gordura. Enfim, mas se você comer uma quantidade absoluta de proteína muito grande, você vai acabar estimulando
a liberação de insulina de uma forma que você vai ter uma inibição da produção de corpos cetônicos. Porque o que determina a produção de corpos cetônicos basicamente é o balanço entre glucagon e insulina, né? Ou seja, quanto menor a quantidade de insulina e maior de glucagon, maior a chance de você produzir corpos cetônicos. Então, a quantidade de proteína não deve ser excessiva. Não acho que ela tenha que ser pequena, mas não deve ser excessiva. Então essa é outra forma de você estimular a produção de corpos cetônicos. Basicamente, a produção de corpos cetônicos, ao contrário do que algumas pessoas nos levam a acreditar e acreditam, não depende de você socar gordura para dentro do corpo para gerar os corpos cetônicos. Por mais que eu acredite que, por exemplo, o Bulletproof Coffee tem uma certa importância na transição, por exemplo, de uma dieta comum, que os americanos chamam de SAD, Standard American Diet, e que a gente segue aqui no Brasil, em grande parte. Mas como é que eu vou te falar, como é que eu vou dizer, enfim, socar gordura para dentro, óleo de coco, porque tem triglicerídeos de cadeia média, ou MCT oil, isso vai fazer com que aumente a produção de corpos cetônicos. Sim, isso gera, mas não é exatamente assim que o corpo foi construído. Os corpos cetônicos, eles não existem no corpo, eles não são produzidos porque a gente come muita gordura. Eles são produzidos para que em momentos de baixa oferta de alimento, ou seja, você está num jejum prolongado porque não está encontrando alimento, é uma forma de alimentar o seu cérebro. E provavelmente, a gente nunca sabe o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, mas eu acredito, pensando de uma maneira evolutiva, que os seres que tinham uma capacidade maior de produzir corpos cetônicos, utilizar os corpos cetônicos e serem até mesmo mais eficientes em cetose, ou seja, serem mais eficientes numa situação de baixo estoque de glicose no corpo e uma alta oferta de corpos cetônicos, essas pessoas acabaram sendo selecionadas. Ou seja, aquelas pessoas, por exemplo, se você pegar todas as pessoas hoje do mundo e colocar elas 20 mil, 50 mil anos para trás, o que vai acontecer com a imensa maioria das pessoas? Vão morrer. Sabe aquela pessoa que diz, eu não posso ficar muito tempo sem comer, que eu começo a tremer, eu começo a ficar ansiosa, eu preciso comer alguma coisa, eu preciso comer uma frutinha, um pão, um açúcar, enfim. Sabe essas pessoas? As pessoas iam morrer. Certo? Por quê? Essas pessoas, elas iam ficar tão letárgicas, tão confusas, tão ineficientes, que elas não teriam capacidade para perseguir uma presa, correr atrás de um animal, de caçar um animal para abater e se alimentar. Elas iam se entregar rapidamente. E talvez de predadores se tornariam presas. Né? Enquanto que as poucas pessoas hoje que são conhecidas como fat burners, ou seja, os queimadores de gordura, aquelas pessoas que se alimentam, que se movem basicamente às custas da gordura corporal, essas pessoas provavelmente teriam uma taxa de sobrevivência muito maior. Né? Porque
a gente que segue esse tipo de conduta alimentar, estilo de vida, sabe que os nossos momentos de maior eficiência cerebral e às vezes até mesmo física, dependendo da tarefa física, é quando a gente está de barriga vazia. E talvez várias horas sem se alimentar. Há pouco tempo atrás eu estava fazendo um curso de fim de semana que culminava com uma prova no final. E para receber o diploma deveria ser aprovado nessa prova, tanto teórica quanto prática. Pois bem, o curso começava sábado de manhã. A gente fez o curso sábado de manhã e eu fui em jejum, como é o meu normal, né? Não comi nada, só tomei café preto. Beleza, fiz o curso e voltei para casa para almoçar. Almocei de tarde, pro curso, eu tava me sentindo péssimo, quer dizer, eu demorei, sei lá, 3 horas para voltar a ter o mesmo nível de atenção que eu estava tendo de manhã, mesma disposição, até porque o curso era sobre reanimação cardiovascular, então envolvia até mesmo tarefa física, agilidade e tal. Enfim, a minha tarde de curso foi péssima. Bom, então logo o curso começou à tarde depois do almoço, eu pensei, não, amanhã para a prova prática e teórica não tem almoço, não tem café da manhã, não tem comida, é jejum. No outro dia, meu Deus do céu, parecia que eu tava com, sei lá, gasolina aditivada de altíssima octanagem. Tudo funcionava bem. Tá? Então, para fechar com o início de tudo isso, dieta cetogênica e dieta carnívora, talvez num futuro próximo, sejam vistas e utilizadas como uma ferramenta no tratamento de doença psiquiátrica. Então, se você tem uma doença psiquiátrica ou conhece alguém que tenha, fique atento às informações que vão surgir nesse campo, tá bom? Valeu, obrigado, um abraço.